Fala galera, uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou morador aqui da cidade de Osasco, faço parte do coletivo Pensamos Assim Diferente e também do coletivo Cristãos contra o Fascismo. Hoje nós teremos a nossa terceira live da nossa série Conceitos Básicos de Economia. E o tema de hoje é impostos. Impostos. Por que nós vamos falar sobre impostos? Imposto é um tema muito polêmico, é um tema muito controverso, muitas pessoas falam demais, e a maioria das pessoas que falam não sabem do que estão falando, mas o imposto é algo muito importante para a nossa sociedade. Por quê? Porque só existem particularmente duas formas de nós conseguirmos ter uma sociedade onde todos tenham acesso a direitos básicos como saúde, educação, moradia, serviços sociais, entre outros. Qual que é a primeira? A primeira seria que o mercado, segundo o que diz a teoria neoliberal da direita, que o mercado se autorregulasse e que o mercado fornecesse salários dignos para que todos os trabalhadores tivessem condições de comprar esses serviços no mercado privado. Aí eu te pergunto, essa é uma realidade da maioria dos brasileiros? Óbvio que não. Por quê? Porque talvez essa seja uma realidade para aqueles que trabalham no setor administrativo do Banco Itaú, aqueles que trabalham, sei lá, na PricewaterhouseCoopers, tô gastando meu inglês, hein? Aqueles que trabalham em setores administrativos de grandes empresas, alguns setores comerciais, mas não é a maioria da grande população brasileira. Se você for analisar, pega, por exemplo, o frentista que trabalha no posto de gasolina que você costuma abastecer seu carro. Pergunta qual que é o salário daquela mocinha que te atende com toda a educação no balcão da padaria aí da sua rua. Você vai ver que o salário dessas pessoas não é capaz para que elas possam comprar comida, se virar com alimentação, comprar roupas, comprar medicamentos e ainda poder custear educação, saúde e previdência privada. Então, essa seria a primeira opção, que é a opção defendida por aquele pessoal da direita, o pessoal que apoia as ideologias neoliberais, de livre mercado, de Estado mínimo, etc. Bom, a gente já viu que isso não funciona aqui no Brasil. Aliás, isso não funciona em nenhum lugar do mundo. Me mostre um país onde esse tipo de política de Estado mínimo fez com que a maioria da população vivesse bem. Talvez esse modelo de economia sirva para uma parcela pequena, ínfima da sociedade, mas não para o seu todo. Bom, se essa primeira parcela, se essa primeira ideia de ter uma sociedade justa através de salários que sejam condizentes com o custo de vida da população não funciona, qual que é a segunda alternativa então? Eu disse que conheço duas, né? Bom, a segunda alternativa é que os trabalhadores eles possam trabalhar e que através do seu salário eles possam garantir a sua alimentação, garantir o seu vestuário, enfim, necessidades básicas. E aqueles serviços que são direitos da população, que eles possam ser mantidos pelo Estado. Serviços como educação, serviços como saúde, serviços como previdência, serviços como segurança. Enfim, esses serviços precisam ser mantidos pelo Estado. E aí sim eu vou concordar, mas só até a página 2, com os colegas neoliberais quando eles dizem que o Estado não produz nada. De fato, o Estado não produz nada. Mas, se nós vivemos em uma sociedade onde nós entendemos que, como eu disse, esses direitos, saúde, educação, para não ficar repetitivo, todos esses direitos, eles deveriam ser garantidos para todos. Então o Estado, embora ele não produza nada, mas ele precisa atender uma demanda social. E como que o Estado atende essa demanda social, se o Estado não produz nada? O Estado ele atende a todas essas demandas e muitas outras através de um dispositivo que se chama impostos. Através dos impostos. E aqui eu já quero refutar uma outra teoria neoliberal
que diz que a culpa dos trabalhadores não terem acesso a esses serviços no mercado privado é justamente a culpa dos impostos, porque nós pagamos muitos impostos e se nós pagássemos menos impostos, então os trabalhadores teriam direito a buscar esses serviços no mercado privado. Bom, segundo as últimas estimativas, mais de 60% dos brasileiros vivem com salário mínimo. Salário mínimo que hoje está na casa de 1.149, se não me falha a memória. Bom, e nós pagamos, em média, 30 a 35% de impostos. De tudo que a gente trabalha, de tudo que a gente produz, enfim, nós pagamos uma média de 30 a 35% de impostos. Agora vamos fazer o seguinte, ó, Estado, o Estado é malvadão. O Estado ele rouba porque imposto é roubo, o Estado pega tudo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, Estado, me devolve aquilo que eu te pago em impostos e em contrapartida eu me viro no mercado privado, beleza? Pega essa galera que ganha R$1.150 e joga mais 400 conto no bolso deles. O que essa galera vai fazer? Com R$1.650, sendo que só a mensalidade de uma escolinha particular de bairro custa, por média, de R$400 a R$500. Um plano de previdência para você se aposentar com salário mínimo, você precisa ter uma contribuição média de 25 anos com um valor médio de R$250 a R$300, dependendo da taxa de administração e juros que eles vão te dar. Então, assim, você dizer que a culpa dos trabalhadores não conseguirem ter acesso a esses serviços no mercado privado porque eles pagam muitos impostos, isso é uma falácia. Porque ainda que esses trabalhadores, e vamos relembrar, eu estou falando da realidade do povo brasileiro, dos 60% que vive com salário mínimo. Eu não quero falar do dono da empresa, eu não quero falar daquele advogado que é autônomo e de repente, sei lá, ganha 30, 40 mil por mês. Eu não estou falando dessa galera, estou falando do povão mesmo, da galera que está com a gente no dia a dia, que pisa no barro. Pega essa galera, 1.100, coloca mais 400 conto no bolso dessa galera. O que essa galera faz com R$1.500 no mercado privado? Não conseguem absolutamente nada, nada, porque o que eles ganham, eles não conseguem comprar isso. A não ser que nós pegássemos todos os trabalhadores, todos, e aí eu estou dizendo, o seu amigo ali frentista do posto de gasolina, eu estou dizendo a menininha que te atende ali no balcão da padaria, eu estou dizendo o camarada que trabalha ali no balcão da drogaria, eu estou dizendo o camarada que é repositor no supermercado. Pega toda essa galera e faz assim, ó, mercado. Vamos fazer o seguinte, o salário dessa galera tem que ser R$7.000. Você acha que essa é a realidade também da maioria das empresas brasileiras? Você acha que eles conseguem pagar isso de salário para todos os seus funcionários? Algumas empresas talvez sim, para alguns cargos. Mas, novamente, as empresas também, essa não é uma realidade de todas as empresas, principalmente das micro e pequenas empresas. A maioria das empresas não conseguiriam sustentar uma economia dessa forma. Então, o que nós fazemos, o que nós pensamos, né? Quando eu digo nós, eu falo nós do campo progressista, do qual eu faço parte. Nós entendemos que o trabalhador, ele vai trabalhar, ele vai ao mercado, ele vai ter ali a sua renda, que precisa ser muito melhorada, mas ele vai ter uma renda e com essa renda ele vai basicamente comprar ali o seu medicamento, as suas roupas, a sua alimentação, enfim. Mas que a maioria dos serviços precisam ser bancados pelo Estado. E o Estado só consegue fazer isso através do recolhimento, através da arrecadação de impostos. Beleza? Bom, dito isto, vamos lá. O que acontece? Os impostos no Brasil e no mundo, eles são pagos basicamente sobre 3 circunstâncias, sobre 3 situações. E quais são essas? Nós pagamos impostos sobre o consumo, nós pagamos impostos sobre a renda e nós pagamos impostos sobre a propriedade. Beleza até aí? Então, consumo, renda e propriedade. Basicamente, são nessas ocasiões que existe a cobrança do imposto. Se você olhar para mim e falar assim, mas poxa, isso não é justo, cobrar imposto, porque não sei o que, você vai fazer o seguinte, você vai assistir essa live, você vai assistir esse vídeo, e aí depois você vai lá no YouTube, no canal do Pensamos Assim Diferente, e você vai procurar a nossa
nosso primeiro episódio dessa série de princípios básicos de economia, beleza? Trabalho, geração de renda e riqueza e sua distribuição. E aí você vai entender se é justo ou não que aqueles que geram essa riqueza fiquem com parte dessa riqueza, ou se só os donos dos negócios é que vão ficar com essa riqueza. Beleza? Se você tiver alguma dúvida se o imposto é devido ou não para que a sociedade ela possa se manter com um mínimo de dignidade, depois que você terminar essa live, vai lá no canal do Pensamos Assim Diferente e assiste o nosso primeiro episódio dessa série Princípios Básicos de Economia. Falamos sobre relações de trabalho. Beleza? Bom, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, os impostos, eles são cobrados, eles incidem basicamente sobre três situações. Sobre consumo, sobre renda e sobre propriedade. Vamos aqui destrinchar de uma maneira bem rápida, mas só para vocês entenderem o que é cada um. O imposto sobre o consumo, ele acontece na hora em que nós compramos qualquer coisa ou contratamos algum serviço. Nas cidades existe o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Quando você contrata algum serviço, quando alguém presta algum serviço para você e você vai pagar, esse prestador de serviço, lógico, ele vai repassar para você, né? Mas é recolhido um imposto sobre serviço, certo? Nas cidades, o ISS, tá? Então eu vou deixar aqui, ó. Vou fazer aqui só para... Então você foi ali no dentista, tal, tô com uma cárie aqui, tirou, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai te dar uma notinha, certo? Sei lá, ficou R$50. Dentro desses R$50, ele está te cobrando, ele na verdade está te repassando o imposto que é cobrado, que é o ISS, certo? No estado, você tem um outro imposto, que é o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, o ISS fica para os municípios, cidades, e o ICMS fica para o estado. Na União, na Federação, no Brasil, nós temos um monte de impostos, tá? Nós temos, por exemplo, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós temos o PIS, nós temos a COFINS, nós temos, em alguns casos, o imposto de importação e muitos outros. Então, o que acontece? E aqui nós já vamos desmistificar, já vamos refutar uma outra teoria, tá? Que a direita neoliberal costuma falar. Que empresário paga muito imposto no Brasil. Isso é uma mentira, isso é uma falácia. Por quê? Vamos lá. Lembra do primeiro exemplo aqui do ISS, que você foi lá no dentista? Então o dentista, ele te cobrou, sei lá, R$50 por uma obturação, por uma extração. Dentro desse valor está embutido o ISS, que é o Imposto sobre o Serviço. Então quem pagou esse valor? Quem pagou esse valor não foi o dentista, quem pagou esse valor foi o cliente dele, o consumidor final. Afinal, foi ele que pagou. E esse valor, o dentista, ele repassou. Ou ele não falou assim, não, o João é tão bonitinho, então eu vou cobrar só R$45 dele, porque os outros R$5 que é o imposto vai ficar pela minha conta. Não, ele repassa para você esse serviço. Assim, funciona com o ICMS e todos os outros impostos federais. Quando você... Desde o momento em que o produtor de matéria-prima, ele tá aqui, produziu essa matéria-prima, ele teve cobrança de impostos aqui, certo? Ele repassou para a fábrica que vai industrializar essa matéria-prima. E aí ela vai pagar o imposto também, vários impostos. E vai repassar para a loja, que também vai pagar uma série de impostos, que por sua vez vai repassar aqui, ó, o seu João, que é o consumidor final. Ou seja, durante toda essa cadeia produtiva, o valor dos impostos, ele não ficou para quem gerou a matéria-prima, para quem industrializou, para quem vendeu. Esses impostos, que são os impostos sobre o consumo que nós pagamos, eles são pagos, na verdade, por esse camarada aqui, que é o consumidor final, o seu João. Ficou claro esse exemplo? Beleza.
Então nós falamos sobre o imposto sobre consumo. Agora nós vamos falar o imposto de renda, tá? O imposto sobre a renda também. Bom, o imposto sobre renda você sabe o que que é, né? Enfim, você tem um salário, a alíquota hoje está a partir de, deixa eu ver aqui, 3.600. A partir de 3.600 você começa a pagar imposto de renda, certo? E aí, quanto mais você ganha, você paga um pouquinho mais, tal, enfim. Então, o imposto sobre a renda é isso. Você tem dinheiro, você recebeu alguma coisa, você paga. A gente vai destrinchar mais pra frente essa imposto sobre renda, tá? Porque eu estou só conceituando os três, beleza? Então, consumo, quando você compra alguma coisa ou contrata algum serviço. Renda, sobre o que você recebe, você também paga um valor. E sobre propriedade. Então, por exemplo, sobre a propriedade, você tem os municípios, o IPTU. Você tem uma casa, certo? Você paga o valor do IPTU. Você tem aquele imposto lá para quando é terreno rural. Você tem o IPVA, certo? Então, assim, o fato gerador do imposto sobre a propriedade é você ter a propriedade de algum bem. E aqui a gente vai também, aí é só para título de conhecimento, tá? Não vou dizer que é certo ou que é errado. Mas algumas pessoas falam assim, mas se eu já pago o imposto, o IPVA, por que eu tenho que pagar o pedágio? Porque são coisas completamente diferentes, tá? O fato gerador do IPVA é a propriedade. Então é porque eu tenho isso, eu pago imposto porque eu tenho isso, certo? Assim como se eu tenho uma casa, eu pago imposto porque eu tenho essa casa é minha. Então o fato gerador é a propriedade desse bem. O pedágio você paga porque você está utilizando aquele serviço. Então ele nem é considerado um imposto, ele é uma tarifa, na verdade. Ele não é um imposto, ele é uma tarifa. Então é pela utilização daquele serviço. Assim como você paga a tarifa de ônibus, assim como você paga a tarifa de metrô. Não é imposto, é tarifa, tá? Mas só para ficar claro que são coisas diferentes. O IPVA você paga porque você tem o carro, então é propriedade sua. E o pedágio você paga porque você está usando ali, você está trafegando naquela via. Beleza? Bom, então dito que nós temos aqui 3 formas de pagar imposto. Aliás, do imposto ser cobrado, eles incidem sobre 3 circunstâncias. Quais são? Consumo, toda vez que você compra alguma coisa ou contrata algum serviço, é você consumidor, não é o empresário que está pagando. É o consumidor que está pagando esse imposto, certo? Então você tem o consumo, você tem a renda, certo? Você recebeu um dinheiro ali e tal, enfim. Você vai, pessoa física ou jurídica, você vai pagar um imposto de renda sobre esse valor, tá bom? E você tem o imposto sobre a propriedade, beleza? Então, basicamente, são nessas 3 situações que ocorre a cobrança do imposto. Deixa eu ver aqui se a minha caneta vai me deixar falhando, que nem na semana passada. Primeira vez que eu usei ela. Vamos ver se ela vai funcionar. Qual que é o grande problema dos impostos no Brasil? E por que nós decidimos fazer essa live hoje? O seguinte, porque no Brasil, cerca de 60% dos impostos são cobrados sobre o consumo. Cerca de 20% dos impostos são sobre renda e 6% sobre propriedade. Você vai me falar, Rafael, 6 mais 20 mais 6 não dá 100. Lógico que não dá 100, entendeu? Aqui eu estou falando sobre os 3 principais. Aí você tem uma série de outros impostos menores que são irrisórios. Aqui nós estamos falando basicamente sobre o que é mais cobrado, tá? Então nós pagamos impostos principalmente sobre 3 circunstâncias. Na contratação de algum serviço ou na compra de algum bem, nós pagamos impostos pela renda que nós temos e nós pagamos impostos pela propriedade de algum bem. Beleza? Qual que é o grande problema aqui? É que o imposto sobre consumo, ele é cerca de 60% do que é recolhido. O imposto sobre a renda, menos de 20%, e sobre propriedade, cerca de 6%. O que isso significa? Isso significa muita coisa. Primeira coisa é que a forma de cobrança de impostos no Brasil, ela é injusta. Por que ela é injusta? Porque nós partimos de um princípio que se chama progressismo. Nós acreditamos a progressividade do imposto.
O que significa isso? Basicamente, quem ganha mais deveria pagar mais. Quem ganha menos deveria pagar menos. Isso você faz com que seja essa cobrança minimamente justa e equilibrada. Assim você faria com que, lembra que eu falei lá no começo, lá, o Estado ele recolhe impostos de todos. Não precisa isentar ninguém. Você pode cobrar, mas de acordo com a capacidade de cada um. Então quem ganha menos pagaria menos e quem ganha mais pagaria mais, certo? A grande diferença é que é o seguinte, se a maioria dos impostos está sobre o consumo, quem ganha menos paga mais. Por quê? Porque não é porque o camarada é rico que ele vai jantar 2 vezes. Não é porque o camarada tem dinheiro e aí ele fala assim, eu preciso, sei lá, tomar um comprimido a cada 12 horas. Ah, mas como eu tenho dinheiro eu vou tomar 3 comprimidos a cada 12 horas. Não! O consumo, ele é basicamente igual para todas as pessoas. Quem tem condições, obviamente, né? Nós nos alimentamos, nós nos vestimos, enfim, marcas tem essa questão também, mas basicamente o consumo ele é nivelado. Ninguém janta 2 vezes, ninguém toma mais remédio porque tem mais dinheiro. Então, se os impostos sobre consumo geram cerca de 60% da arrecadação, isso significa que quem é pobre paga mais proporcionalmente à renda dele do que quem é rico. Quem é rico, o que ele gasta em alimentação e tal é pífio, baseado na renda dele. Agora, quem é pobre, basicamente, metade do que ele ganha vai para alimentação. E o restante? Então, qual que é a lógica? Qual que é a proposta? Qual que é a alternativa? É que você faça uma inversão desses valores. Vou tomar um golinho d'água aqui para a gente continuar. Eu fico muito assim, sabe, pensando quando eu vejo aquelas pessoas que não entendem nada de economia, não entendem nada dessa parte. E aí você vê, a gente está falando muito pouco de números aqui, a gente está falando mais sobre conceitos. Mas assim, eu vejo algumas pessoas dizendo coisas do tipo assim, por que os governadores não abrem mão do ICMS? Cara, você é louco! Como é que um governador vai abrir mão do ICMS? O ICMS que é recolhido no Estado é o ICMS que paga, por exemplo, o salário dos professores que dão aula para o seu filho. O ICMS que é recolhido no Estado é o que paga o salário do policial que faz a segurança pública no seu Estado. É o que compra a viatura. O ICMS é o que mantém a saúde estadual, a saúde pública estadual. Então como que eu vou abrir mão, simplesmente abrir mão do ICMS? Então não adianta eu descobrir um santo para cobrir outro, entendeu? Agora o ICMS ele está dentro desse primeiro grupo aqui, que são os impostos sobre o consumo. Então, o que nós propomos? Uma alteração drástica dessas alíquotas. Que nós possamos diminuir o imposto sobre o consumo e que nós possamos aumentar o imposto sobre a renda e sobre a propriedade. Se a gente diminui o imposto sobre o consumo e aumenta sobre renda e sobre propriedade, sabe o que isso significa? Que o celular que você for comprar não vai custar mais tão caro. Você vai conseguir uma redução de mais ou menos 30% a 40% do valor dele. Vai ficar mais barato. Por quê? Porque é basicamente esse valor que você paga só de impostos no celular. Significa que o arroz, o feijão, o consumo da água, o consumo da energia elétrica, o gás que você utiliza, tudo isso vai ficar mais barato. Por quê? Porque nós vamos reduzir os impostos sobre o consumo, seja ele municipal, como o ISS, seja ele estadual, como o ICMS, seja ele federal, PIS, COFINS, IPI, enfim, seja ele qual for. Quando nós reduzimos as taxas, as alíquotas dos produtos que são sobre o consumo, nós fazemos com que esse produto ele fique mais barato. Ele ficando mais barato, logicamente que fica mais acessível para o consumidor, para aquele camarada que ganha menos. Então ele pode ter um índice de consumo maior, ele pode comprar mais coisas, ou ele pode fazer com que o orçamento dele não chegue no final do mês tão apertado, tão esganado. Por quê? Porque as coisas básicas que ele precisa comprar não vão estar mais tão caras. Por quê? Porque você diminuiu o imposto sobre esses bens e sobre esses serviços.
Agora, como eu disse, não adianta descobrir um santo para cobrir outro, certo? Se nós diminuirmos o imposto sobre o consumo, isso significa que vai ter menos dinheiro para as escolas, para a saúde, para a segurança, para os serviços sociais, enfim. E aí da onde que a gente tira essa diferença? Aí vem a resposta, a gente tira essa diferença da renda e da propriedade. Vamos começar aqui com os exemplos práticos? Imposto de renda, certo? Imposto de renda. O que acontece com o imposto de renda? Bom, se você ganha até R$ 3.600, você está isento. Você não vai pagar imposto de renda segundo a alíquota, a tabela 2020, beleza? Se você ganha até 5.500, você vai pagar 7,5% de imposto de renda. Se você ganha 7.300, a partir desse valor você vai pagar 15% de imposto de renda. Se você ganha a partir de R$ 9.000, você vai pagar 22,5% de imposto de renda. E se você ganha a partir mais do que R$ 9.000, você vai pagar 27,5%. Aí eu quero pegar aqui 2 exemplos só para não ficar algo muito maçante, muito chato, tá? Bom, se eu pego esse camarada aqui, que ganha R$ 9.000, e eu tiro dele 22%, vou fazer uma conta aqui de padaria. Eu vou tirar dele por volta, mais ou menos de 2.000 e alguma coisa aqui. Beleza? Vou fazer uma conta de padaria aqui. Pô, o cara ganha 9 pau e eu tô tirando 2 pau dele de imposto, quer dizer que a renda dele agora foi para 7.000. Certo? Agora, gente, vou dar um exemplo aqui. O cara que ganha R$ 100.000, certo? Se eu cobrar 27,5%, ele vai viver com 73 mil. Certo? É isso que acontece hoje com esse cara. Se ele ganha R$ 100.000, ele vai pagar 27,5% de imposto de renda e vai viver com 73 mil. Vive bem. Mas se eu cobrasse 35% e de 73 fosse para 65, você acha que ia diminuir alguma coisa na vida desse cara? Claro que não. Ele ia viver da mesma forma. O Estado ia arrecadar bem mais e aquele lá de baixo que ganha 3.600, 3... Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. No Brasil, não se cobra imposto de renda sobre lucros e dividendos. O que isso significa? Vamos supor assim, eu vou falar no meu caso, eu sou trabalhador bancário, beleza? Eu tô ali atendendo os clientes, enfim, vendendo seguro, vendendo capitalização, fazendo aplicação, fazendo empréstimo, blá, 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 beleza. Beleza. Aí o que acontece? Quando eu recebo o meu salário, eu pago imposto de renda sobre o meu salário. O dono do banco não recebe salário. Por quê? Porque é uma SA, né, uma sociedade anônima. Então ele, ao invés de receber salário, ele recebe lucros e dividendos. Eu, que sou o trabalhador, que gerei a renda, a riqueza para aquela empresa, qualquer dúvida volta lá no nosso primeiro vídeo para entender o conceito de geração de riqueza. Eu que sou o trabalhador, que gerei a riqueza para aquela empresa, pago imposto de renda, dependendo do salário, tem a tabela aqui que eu falei, para o governo. O camarada que é o dono da empresa, como ele recebe em termos de lucros e dividendos, sabe quanto que ele paga? Nada. Não paga nada. Ou seja, o trabalhador da empresa paga imposto de renda sobre o salário. O dono da empresa, que é quem fica com a maior fatia do bolo, não paga absolutamente nada sobre lucros e dividendos. Isso faz, por exemplo, com que em 2018 o Banco Itaú ele pagasse cerca de 8 bilhões de reais para 9 famílias que são donos do Banco Itaú.
8 bilhões de reais para 9 famílias que são donas do Banco Itaú. Sabe o que entrou para o governo? Nada, porque no Brasil não se tributa lucros e dividendos. Agora, todos aqueles mais de 120 mil trabalhadores do Banco Itaú, que são trabalhadores que estavam ali no dia a dia, suando para produzir aquela riqueza, todos eles pagaram sobre o salário que ganham. Viu como isso é injusto? Bom, então, não sei se ficou muito claro aqui a questão do IR, beleza? Qualquer coisa vocês colocam no comentário aí, depois a gente continua falando. Mas basicamente, o imposto de renda é isso. Eu tirar 27,5% de um cara que ganha 10 mil é diferente de eu tirar 27,5% de um cara que ganha 100 mil. Que é diferente de eu tirar, por exemplo, 27,5% de um cara que ganha 1 milhão. Bom, o Datena ganha muito mais do que isso, entende? Então eu poderia aumentar a alíquota de imposto de renda do Datena, entende? IPVA. Lembra que eu falei que uma outra proposta que a gente paga sobre renda, e aqui eu já dei 2 exemplos, certo? A gente paga sobre propriedade. Aí eu quero dar um número aqui para vocês. Bom, antes, só falando aqui de lucros e dividendos, segundo a Unafisco, se nós começássemos a cobrar lucros e dividendos no Brasil, nós teríamos uma arrecadação anual de 60 bilhões de reais, beleza? Sobre lucros e dividendos, o Brasil não cobra lucros e dividendos, certo? Mas se o Brasil cobrasse lucros e dividendos, nós teríamos uma arrecadação anual de 60 bilhões, só com a criação desse imposto, que já existiu até 96 e o Fernando Henrique tirou, beleza? Agora falando sobre o IPVA. Se você tem seu carrinho aí, se você tem sua motinha e eles não têm mais do que 20 anos, eu tenho certeza que se você não quiser que seu carro vá pro pátio, né, você paga o IPVA. Lembra que a gente falou lá no início da live? Qual que é o fato gerador? A propriedade. Você tem a propriedade desse bem, então você paga o imposto sobre isso, certo? Bom, você que tem seu carrinho, sua motinha, você paga IPVA. O camarada que tem um helicóptero, ele não paga imposto por ter um helicóptero. O camarada que tem uma lancha, que tem um iate, ele não paga imposto sobre isso. O camarada que tem um avião, que tem um jatinho particular ali, sabe, com piloto particular também, ele viaja a hora que ele quer, para onde ele quer, ele também não paga imposto pela propriedade desse bem. Então, esses itens de luxo, nós chamamos, como helicópteros, lanchas, barcos, aviões, eles não têm cobrança sobre a propriedade desses bens. Sabe o que isso acontece? Isso faz com que o Brasil ele deixe de arrecadar por ano cerca de 5 bilhões de reais. 5 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia do que a gente está falando, no Brasil inteiro a arrecadação com IPVA é em média 40 bilhões de reais. Se nós passássemos a cobrar o imposto também sobre os jatinhos, helicópteros, barcos, etc., nós aumentaríamos em mais de 10% essa arrecadação. Nós sairíamos de 40 para 45 bilhões de reais, ou seja, um aumento de mais de 10% na arrecadação. Agora me fala, qual que é a lógica que eu tenho de cobrar o imposto sobre o camarada que tem uma motinha ali 125 financiada em 36 parcelas e não cobrar o imposto sobre o camarada que tem um avião, um jatinho ali à sua disposição, que paga hangar para deixar ali guardadinho, tudo, e eu não cobro imposto desse camarada? Quer dizer, eu cobro do que tem pouco e não cobro do que ganha muito? Lucros e dividendos. Eu cobro do cara que recebe salário, mas não cobro do dono da empresa que recebe lucros e dividendos. Imposto de renda. Eu cobro uma alíquota de 27,5% do cara que ganha 10 pau. Cobro uma alíquota de 15% do cara que ganha 7 e vou cobrar também 27,5% do cara que ganha 100 mil, do cara que ganha 1 milhão. Qual que é a lógica nisso? Sem dizer, fazendo aqui mais um adendo, segundo dados do professor Eduardo Fagnani, que é do Núcleo de Economia da Unicamp, o que acontece? O imposto de renda, na verdade, a alíquota é 27,5%. Só que quando você vai fazer a declaração, você tem direito a fazer umas deduções, né? E essa galera que ganha mais, que ganha muito mais,
100 mil, 200, sei lá, até 1 milhão ou mais, essa galera faz muita dedução, certo? Eles colocam que gastaram até com pet shop, enfim, né? Um monte de coisa aí eles colocam, eles inventam. O que eles pagam, na verdade, dessa alíquota de 27 menos essas deduções, a média que eles pagam é de 15%. Ou seja, eles não entram nem nos 27,5%. Eles pagam uma alíquota média de 15% depois das deduções que eles fazem. Existe um outro imposto que ele está na Constituição e é previsto, enfim, ele só não está regulamentado, que é o imposto sobre grandes fortunas. O que é o imposto sobre grandes fortunas? O imposto sobre grandes fortunas o último projeto, que é o que está mais avançado, existem vários, mas o projeto que está mais avançado aí no Congresso é para tributar pessoas que têm uma fortuna acima de 20 milhões de reais, certo? Então tem um patrimônio acima de 20 milhões, então ele vai ter uma tributação. Além do imposto de renda, além do lucro de dividendos, além... Bom, enfim, ele vai ter uma outra tributação. Mas é para todo mundo? Não! Imposto sobre grandes fortunas não é um imposto para o camarada que tem um apartamento de 200 mil financiado em 35 anos. Não é você, camarada. Fica tranquilo que nós não estamos falando com você. Imposto sobre grandes fortunas, nós não estamos falando com aquele camarada que tem um carro financiado em 60 meses. Nós não estamos falando com você que ganha 3, 4 mil reais. Você não é o alvo do imposto sobre grandes fortunas. Pode ficar em paz. Imposto sobre grandes fortunas, nós estamos falando de, segundo o projeto mais recente que está ali, pessoas que têm um patrimônio líquido de mais de 20 milhões de reais, com alíquotas que vão de 0,5% a 1% e que podem gerar para os cofres públicos uma média de 58 bilhões por ano. 58 bilhões, é isso que a gente está falando. Então, o que acontece? Novamente, a questão dos impostos no Brasil é porque nós taxamos muito sobre o consumo e aí nós penalizamos aquelas famílias mais pobres que gastam praticamente sua renda toda com alimentação, com vestuário, com remédio, certo? Então tudo fica mais caro para essas pessoas porque o imposto sobre esses produtos, sobre esses serviços é mais caro, beleza? E nós deixamos de tributar aqueles que têm mais condições de pagar, através da renda, seja sobre uma tabela progressiva e revisada do imposto de renda, seja sobre a cobrança de lucros e dividendos, seja sobre propriedade, no caso do IPVA, ou ainda sobre renda, o imposto sobre grandes fortunas. Então, da onde tirar tem. O que falta é boa vontade e aquilo roxo para poder fazer. O orçamento público de 2017, orçamento federal, ele nos traz, se você quiser ir agora não, assiste primeiro aí, termina aí, depois você vai lá e procura no Google. Está no site da Câmara dos Deputados, tá? Orçamento de 2017, ele mostrou os seguintes números. Vamos lá. O que aconteceu? Lembra que eu falei que nós temos duas formas de construir uma sociedade? A primeira, fazer com que todos os trabalhadores tivessem um salário mínimo de 7, 8 mil reais no Brasil. Essa é a realidade das empresas, de todas as empresas no Brasil? Não. Então, bora para a segunda opção. As pessoas, através dos seus salários, elas têm acesso àqueles itens básicos e os serviços essenciais são prestados pelo Estado, beleza? E como que o Estado ele vai fornecer esses serviços se o Estado não gera nada, o Estado não gera riqueza? Como que o Estado ele faz isso? Bom, o Estado ele tem duas formas de poder captar recursos. A primeira
é o que a gente tem falado até agora aqui, que são os impostos, beleza? E aí a gente já falou da distorção, enfim, de tudo que acontece, do que deveria acontecer e do que não acontece no Brasil, beleza? Bom, a segunda é pelo o endividamento, certo? O que é o endividamento? Bom, o Estado, ele poderia, por exemplo, vamos voltar lá, começar a tributar lucros e dividendos. O Estado poderia, por exemplo, aumentar a alíquota do imposto de renda para as pessoas que ganham mais. O Estado, ele poderia começar a cobrar IPVA de lanchas, de aviões, enfim, né? O Estado poderia também cobrar o imposto sobre grandes fortunas, certo? O que o Estado faz? O Estado não cobra essa galera. Olha para vocês vão ficar revoltados. O Estado não cobra essa galera. Então o que o Estado ele faz? Ele chega nessa galera e fala assim, olha, eu vou emitir títulos públicos para vocês, certo? Então eu vou pegar esse dinheiro, ao invés de eu... Olha para vocês verem a lógica que tem nisso daí. Ao invés de eu cobrar esse dinheiro de vocês através de impostos, eu vou pegar emprestado esse valor através da dívida pública e aí daqui a pouco eu vou te devolver esse dinheiro e vou te pagar mais uns juros por isso. Beleza? Então, novamente, o Estado ele tem duas formas de arrecadação. A primeira, impostos, e a segunda, o endividamento. O que é o endividamento? O endividamento é que o Estado ele vai ao mercado e ele lança títulos da dívida pública. E aí vai o camarada lá. Sabe quem é que compra isso daí? É justamente o camarada que não paga imposto sobre lucros e dividendos, o camarada que não paga um imposto de IPVA sobre helicópteros e tal, é o camarada que não paga imposto sobre grandes fortunas, é o camarada que tem uma alíquota de 27,5%, faz um monte de dedução e acaba pagando 15% no final. Esses camaradas que são quem de fato tem o dinheiro, ao invés de pagarem impostos, não, eles compram a dívida do governo. E aí o governo faz o seguinte, no final daquela dívida, ele precisa pagar a dívida, obviamente, né? E ainda pagar uns juros para aquele camarada que investiu. Aí tem aquela conversa que fala assim, mas a gente precisa de mais escolas, a gente precisa de mais saúde, a gente precisa de mais educação. Eu também acho. Mas sabe o que acontece? É que o seu dinheiro não vai para a saúde. O seu imposto não vai para a educação. O que você paga não vai para assistência social. Você sabe para onde que vai o seu dinheiro, o dinheiro do seu imposto? Ele vai para retroalimentar e mais de 40%, basicamente metade do orçamento público vai para pagar juros desses camaradas que já são bilionários e que ao invés de pagarem impostos, compram títulos da dívida pública e depois recebem com juros. É para isso que o seu dinheiro vai. É isso mesmo. Enquanto em 2017, 41% do orçamento federal foi para pagamento de juros da dívida pública, 4% foi gasto em saúde. 3,6% foi gasto em educação. 3,2% em assistência social. Certo? E aí o Sardenberg lá, que é comentarista da Globo, ele fala assim, não, mas o orçamento brasileiro ele não comporta esses gastos todos. Eu também concordo. Mas o que o Sardenberg não fala é que, primeiro, não comporta porque arrecadamos pouco. Quem paga imposto no Brasil é basicamente a população pobre lá de baixo. São eles que pagam os impostos, certo? Porque o andar de cima não paga. Por quê? Porque eles pagam basicamente sobre o consumo e pagam igual o camarada ali que ganha salário mínimo. Entendeu? Então, primeiro, o orçamento brasileiro nunca vai fechar. Por quê? Não é porque gastamos muito, é porque arrecadamos pouco. Se todas essas medidas que nós falamos lá atrás tivessem sido instauradas, nós teríamos aqui 58 bilhões de imposto sobre grandes fortunas, 60 bilhões sobre lucros e dividendos, 5 bilhões sobre IPVA, e se está defasado aí em pelo menos 100% da tabela do imposto de renda, o dobro do que nós arrecadamos em imposto de renda. Então tem da onde tirar, O que nós precisamos fazer no Brasil? Bom, primeiro, quem está me assistindo, depois procura no Google, joga no Google lá, Auditoria Cidadã da Dívida.
esses caras são demais. Por quê? Porque esses camaradas, eles são fiscais da Receita Federal, Associação dos Fiscais da Receita, dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a galera que faz esses cálculos que eu tô falando. Isso aqui que eu tô falando não tirei da minha cabeça não, tá? A gente estudou, pesquisou tudo, mas esses números vieram da Associação dos Auditores Fiscais da Receita Federal. E essa galera questiona esses valores que são pagos. Por quê? Porque eles dizem, primeiro, tem muita coisa ali que não deveria mais ser paga, certo? Isso aí já venceu, já caducou. Segundo, tem muita coisa ali que não é para ser paga nesses juros, porque foi negociado de outra forma, entendeu? Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, eliminar isso aqui. Esses 41%, que é basicamente metade do nosso orçamento, que serve para dar para banqueiro, para investidor, para especulador, que não produz nada no nosso país. Não abre uma fábrica, não abre um comércio, não faz nada. Sabe o que ele faz? E também não paga imposto. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e empresta para o governo dinheiro. E o que o governo faz depois? Ao invés de cobrar esse dinheiro dele, o governo pega e paga para ele com juros. E aí metade do orçamento público vai para esses camaradas. Sabe por que não tem recursos na escola que seu filho estuda? Porque esses recursos estão indo para o bolso do banqueiro. Sabe por que você chega no postinho e não tem remédio? Porque o dinheiro que deveria ir para o postinho, para o pronto-socorro público, está indo para o bolso do banqueiro. Para que esses camaradas que já são ricos, que já são milionários, bilionários, fiquem cada vez mais ricos. E essa dinâmica de você cobrar imposto sobre o consumo e deixar de cobrar o imposto sobre a renda e sobre a propriedade é o que gera essa injustiça social, essa injustiça fiscal aqui. É isso. E aí, o que o governo tem feito? Bom, a partir de 2016, tem acontecido algumas coisas aqui no Brasil que são complicadas de entender. Primeira coisa que eles fizeram foi a PEC 241, que depois foi a PEC 55, certo? Que congela durante 20 anos os gastos no Brasil com saúde, educação, assistência social e os demais aqui que eu não coloquei embaixo para não ficar muito longo o vídeo. Então o que acontece? O governo olhou, o governo da época, olhou e falou assim, bom, não vai dar para pagar. Uma hora o que a gente arrecada, não porque a gente arrecada o suficiente, é porque a gente arrecada pouco, a gente arrecada só da galera lá de baixo. Mas o que a gente está arrecadando, uma hora não vai bater isso daqui. Então o que a gente vai fazer? Vamos fazer auditoria da cidadã da dívida pública? Não. Vamos revisar esses números? Não. Vamos renegociar isso aqui com outras taxas de juros? Não. O que a gente vai fazer? Vamos continuar dando dinheiro para os investidores, para os especuladores, para os donos do banco, não vamos cobrar imposto dele, pelo contrário, vamos continuar pegando emprestado e pagando juros para ele. E da onde que a gente tira? Bom, a gente tira durante 20 anos da educação, a gente tira durante 20 anos da saúde, a gente tira durante 20 anos da assistência social. Você acha que a educação pública está ruim? Se prepare porque ela vai piorar. Você acha que a saúde pública está ruim? Se prepare porque ela vai piorar. Sabe todos aqueles benefícios que estão sendo negados do INSS? Sabe por quê? Porque o INSS não tem dinheiro. Sabe por quê? Porque a assistência social também foi cortada. Para quê? Para manter os privilégios desses camaradas que não produzem nada, que não pagam imposto e que ainda emprestam para o governo e recebem com taxas de juros que não existem em nenhum lugar do mundo. Então, primeira medida que foi feita, PEC 241, depois PEC 55. Beleza? Bom, vamos lá avançar. Bom, mas isso aí não resolveu muito. Então, quem sabe se a gente der alguns incentivos para o mercado vai se autorregular. Lembra lá da mão invisível do mercado? E aí, bom, vai gerar a economia, vai melhorar tal. Então vamos lá, meter reforma trabalhista e terceirização irrestrita nos trabalhadores. Nós tínhamos 13 milhões de desempregados em 2016. Continuamos na casa dos 13, 14 milhões de desempregados no Brasil, só que agora com acréscimo de uma informação. Além dos 13 milhões de desempregados, nós temos 40 milhões de pessoas que vivem na informalidade, que é o Uber, que é o iFood, que é o camarada que trabalha de bico, certo? E aqueles que estão trabalhando, muitos deles hoje trabalhando por um contrato intermitente, recebendo uma mixaria ali por horas que muitas vezes não chega ao valor de um salário mínimo. Então, a reforma trabalhista, o que trouxe foi isso. Prometeram 6 milhões de empregos. Não foi gerado nenhum emprego sequer, entendeu? E ainda gerou 40 milhões de pessoas na informalidade. Essa foi a reforma trabalhista. Bom, mas se
o congelamento dos investimentos públicos em saúde e educação por 20 anos não deu solução, se a reforma trabalhista não deu solução, o que a gente vai fazer? Bom, então a gente mexe no segundo item aqui, que mais compromete o orçamento. Cerca de 25%, que é Previdência. Reforma da Previdência. Vamos tributar lucros e dividendos? Não! Vamos começar a cobrar imposto sobre grandes fortunas? Não! Vamos começar a cobrar IPVA sobre jatinho, helicóptero? Não! O que a gente vai fazer? Mexe na Previdência. E aí você faz com que a população brasileira seja obrigada a trabalhar todos até os 65 anos. Certo? Isso significa que o camarada que trabalha no Ceasa ali e que bate caixa ali descarregando carreta tal, e aquilo não é um serviço fácil, vai ter que fazer isso até os 65 anos. O camarada que trabalha na construção civil até os 65 anos. O camarada que trabalha ali jogando piche no asfalto para poder asfaltar a sua rua até os 65 anos. E sabe da onde que vem o maior rombo da Previdência? Dos militares. E sabe o que aconteceu com os militares? Nada. Com eles não foi mexido. Certo? Então, a reforma da Previdência que prometia que ia tocar nos privilégios, não tocou, porque os maiores privilegiados são os militares e com eles não foi mexido. Agora com o trabalhador comum, como eu, como você que está me assistindo, foi nos jogado até os 65 anos, se a gente viver até lá, levando em consideração que em estados como o Maranhão, a média, a expectativa de vida de homens é de até 63 anos, ou seja, é literalmente trabalhar até morrer, beleza? Então assim, bom, a gente tem um orçamento aqui, certo? Até agora, o que eles fizeram? Bom, eles mexeram na nossa saúde, eles mexeram na nossa educação, eles mexeram na nossa previdência, mexeram na nossa assistência social, mexeram em tudo que era possível, certo? Só não mexeram nesses camaradas que são os verdadeiros donos do poder, que recebem o dinheiro que você paga de imposto em forma de juros da dívida pública sem produzir absolutamente nada, certo? E aí, o que a gente vai fazer a partir de então? Bom, aí, novamente, aquela galera neoliberal da direita que tem essa ideologia de que o Estado vai se autorregular, eles acham que isso aqui vai dar jeito, certo? 500 anos de Brasil e não deu jeito. Quem mandava no Brasil há 500 anos atrás continua mandando até hoje, entendeu? O campo progressista, ele pensa diferente. Ele pensa justamente que nós temos que diminuir esse valor progressivamente que é pago de juros da dívida pública, até que a gente possa zerar isso e aumentar os investimentos em saúde, educação e assistência, que é o que o nosso povo realmente precisa. Como que a gente faz isso? Bom, através daquilo que a gente estava conversando até agora. Porque tem dinheiro no Brasil. O dinheiro no Brasil, a riqueza, ela é muita. O problema é que ela está concentrada na mão de poucos. E como que a gente faz isso? Através da atuação do Estado. Através de políticas que façam, que forcem com que aqueles que ganham mais paguem mais realmente. É através de taxação sobre lucros e dividendos, taxação sobre grandes fortunas, revisão da alíquota do imposto de renda, cobrança sobre jatos, aviões, helicópteros, porque existe muito dinheiro no Brasil. O problema é que ele está concentrado no andar de cima. E aquilo que nós produzimos aqui embaixo cada vez mais é lançado. E aí aquela música do bom xibom bom bom, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez ficando mais pobre. Para você saber quais são aqueles que defendem uma mudança nessa didática de cobrar mais quem tem mais, que é o campo progressista da esquerda, e para que você saiba quem são aqueles que produziram essa desigualdade maior e que nós estamos vivendo hoje aqui, que é o campo da direita, assista a nossa segunda live sobre princípios básicos de economia. Tá lá, a gente destrincha tudo, todos esses assuntos e coloca aqui na realidade do Brasil quem é quem nesse meio. Isso é muito importante. Por quê? Porque é o seu voto que determina se você quer que essa situação de injustiça continue ou se você quer uma sociedade mais justa, mais igualitária, com oportunidades e direitos para todos. Isso só depende de você e do seu voto.
E agora, em 2020, terão eleições municipais. Preste bem atenção qual que é o partido do seu candidato a prefeito, qual que é o partido do seu candidato a vereador. Porque o partido que ele faz parte vai dizer se ele fala amém para todas essas injustiças sociais e econômicas que acontecem no nosso país, ou se ele é alguém que pensa que essa riqueza que é gerada pelos trabalhadores precisa ser melhor distribuída e só o Estado é capaz de fazer isso. Galera, muito obrigado para quem ficou com a gente até aqui. Daqui a pouquinho estamos subindo esse vídeo para o YouTube. As interações que foram feitas serão respondidas ao longo aí da noite, beleza? E semana que vem estaremos aqui de novo às